Esse vídeo aqui é pra falar com spoilers sobre o novo filme do Ari Aster e pra gente falar um pouquinho sobre o final dele e sobre tudo o que aconteceu ali, o que significa tudo aquilo. Então vem comigo que se ficou boiando ou não entendeu chonga nenhuma, esse vídeo é pra ti. Se quer de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Eu tenho um vídeo sem spoilers desse mesmo filme que vai estar aqui nos cardzinhos pra vocês conferirem. Ou aqui, eu nunca sei o lado. Dani é uma mulher aparentemente bem resolvida, mora sozinha e faz faculdade de psicologia. Quando é surpreendida à tarde da noite por uma mensagem meio preocupante da sua irmã, que é bipolar. Aqui o Ari já denota um conceito padrão, que é retratar irmãos, um normal e um disfuncional. Como a gente pode ver em Hereditário, e ele mesmo fala que são contos de fadas para adultos e que as duas histórias se complementam de alguma forma. Então aqui a moça já diz pela internet que vai acabar com tudo, isso daí, vai dar cabo na própria vida e vai levar os pais junto. Por razões de dane-se, eu tô em surto, mas eu tenho tempo suficiente para elaborar um mega plano envolvendo um super cano gigantesco e o escapamento do gás do carro. Tudo isso sem os meus pais acordarem. Me corrijam se eu estiver errada, mas quando a pessoa tá em surto, ela não perde um pouco da razão e o senso da realidade? Do jeito que ela tava ali com um cano todo amarrado, cheio de fita aqui na boca, mais um cano gigantesco no quarto dos pais, foi um artifício muito mais visual no intuito de chocar mesmo do que coerente narrativamente falando. Mas tudo bem, entre esse acontecimento e o fato da Dani tá tentando entrar em contato com eles, surge aí mais uma galera. A Dani namora o Christian e o Christian, por sua vez, tá saindo com um grupo de amigos da faculdade de antropologia, que estão insistindo pra ele terminar logo de uma vez esse namoro que dura 4 anos já. E isso tudo são informações que vão nos sendo passadas no conta-gotas. A gente não sabe logo de pronto quanto tempo eles estão juntos, há quanto tempo tá essa enrolação pra eles terminarem. E esse tipo de coisa tem muito no filme. Quem pegar, pegou, e se não pegar, o problema é teu. Mas eu já chego lá, já me aprofundo nesse tópico. Quando ele, conversando com os amigos ali na mesa do bar, decide finalmente terminar com ela, a merda explode no ventilador e mais do que nunca ela precisa do apoio dele. E durante esse tempo todo ele tentou não ser babaca com ela. E obviamente, mais uma vez ele tava ali por ela, já que o luto pra ela vem de voadora e ela perde todos os familiares de uma vez só. Tatiana, tu tá defendendo o macho embuste? Não estou defendendo o macho embuste, até porque ele não era. Até o momento da seita, ele não era embuste, ele não tinha traído ela. Mas tá, durante esse luto aí, tem outra cena muito parecida com o Hereditário, que é o luto da mãe quando ela perde a filha. As duas estão mais ou menos na mesma posição ali e sentem aquela perda com a mesma intensidade. Aliás, parabéns pra Florence Pugh, que tá fazendo o papel da carreira dela. Ela aqui tá se entregando real pro papel e ela tem a maior responsabilidade em termos de personagem para que o filme funcione bem, porque no quesito roteiro a culpa é inteiramente do Ari por ele não ser funcional. No momento que tu quer incluir seitas ou simbologias, além de colocar desenhos na parede ou dar spoilers através deles, tu precisa fazer com que esses detalhes importem e não tipo, olha que legal, um easter egg para um entendedor do assunto. O filme tem que se bastar, porque de qualquer forma, se o filme não se basta, metade do público vai cagar baldes pro que tá aparecendo em tela, pra simbologia, pra runa, ou nem vai entender por que tá ali, já que nada é inteiramente explicado. E quando é explicado, é uma explicação que fica meio dúbia. Por exemplo, a seita, ela é superficial, mas tá, eles explicam ali mais ou menos, só que não fica muito claro se acontece ano a ano e se aquelas mortes, aqueles sacrifícios acontecem de 90 em 90 anos. Conversando depois da cabine de imprensa com alguns críticos e com pessoas que viram o filme pela segunda vez até, a informação correta é que a cerimônia com os sacrifícios acontece de 90 em 90 anos, até pra não ficar muito na cara. Mas aquela cerimônia do meio do solstício de verão acontece todo ano. Aí, claro, só com a bebida, com a comida ruim e com as drogas. Mas não é só isso, ele não para por aí. Os tipos de morte ali, alguns, também são referências a algo pré-estabelecido. Ou seja, a maneira com que a criatura tá exposta ali pra nós também tem algum sentido. Só que tudo isso fica muito gratuito pra quem não faz ideia, porque, né, ninguém é obrigado a saber. Aquela dança que as meninas fazem até a morte, entre aspas, realmente aconteceu. Só que, de novo, de graça, e não acrescenta nada à narrativa. Só justifica o fato delas dançarem em círculo e ter um take bonito. Mas tudo bem, fora isso, não existe um espaçamento humano ali entre uma usada e outra de substância enquanto eles estão na Suécia. Durante 9 dias a galera fica ou bêbada, ou chapada, ou os dois. E isso se traduz pro espectador em detalhes, em flores se mexendo, em pupilas dilatadas, já que existem ali detalhes tremelicando na tela, sabe? Pra gente ficar meio na vibe e
ter uma experiência como o personagem tá tendo. Tem umas ondinhas, uns blackouts, vez que outra. E nesses 9 dias também temos gente se matando. Rola uns assassinatos ali, gente. E na questão morte, eu já trago um adendo que me tirou muito do filme, já que é um gore que não funciona e muitas das vezes tu consegue ver um bonecão na cena. E quanto aos assassinatos, e é assassinato sim, porque não vem me dizer que Deus quer 4 sacrifícios X. Ninguém concordou com essa palhaçada. Eles concordaram em participar do ritual ali, da cerimônia. Pergunta pra qualquer um deles se sabiam que iam virar presunto. E se soubesse, tu acha que ia pisar naquele fim de mundo? Deus me livre. E rapaz, se o lugar depende de pessoas pra eu ir embora, eu não vou nem ferrando, filhão. Se eu não posso sair no meio da noite pedindo ajuda, e nessa situação ainda tem o agravante de não ter noite, não conte comigo pro rolê. É isso. Mas mesmo assim, quando as mortes aconteciam, que a gente já sabia o que ia acontecer, e 2, que era sem senso de urgência nenhum. Era quase como abater gado com a utilização da carne para fins gastronômicos, o que acabou sendo feito, inclusive. Outra coisa que me deixou com o nariz torcido pra esse roteiro foi o trabalho do luto da personagem, ou a profundidade ali em forma de sonho ou em forma de flashback da relação que ela tinha com os familiares. Isso não é aprofundado em momento nenhum, a não ser uma ou outra alucinação dela enxergando a família morta, alguma coisa assim, e pelo fato dela passar por todas as fases do luto enquanto ela estava exposta àquela situação. As 2 primeiras fases acontecem no primeiro ato, em que ela tá no estágio de negação e raiva ali. Na terceira fase, ela tenta fugir da realidade para tentar esquecer o sofrimento, ou pelo menos controlar aquele turbilhão de sentimentos que ela tava sentindo para não estragar a viagem deles. A quarta fase, a depressão, é aquele contato que ela tem com a morte diretamente quando os 2 caem da pedra, em que ela tá em estado meio catársico, assim, ela perde um pouco dos sentidos, mas não sente nada mesmo assim. E o desprendimento aos poucos do Christian, que ela tinha um apego emocional muito forte, pra só aí chegar na quinta fase da aceitação, que é aquele final em que ela escolhe ele ao invés do voluntário, entre aspas, que foi sorteado ali naquele bingo esquisito, que aí ia morrer todo mundo queimado junto. Ele, os voluntários e as pessoas que já estavam mortas. E aí também tem a questão da aceitação dela com a comunidade e com a comunidade em relação a ela também. Tanto eles já esperavam isso, que quando o cara recepciona eles pela primeira vez, fala bem-vindo, 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 a fala direcionada a ela é bem-vinda de volta ao lar, uma tradução meio literal. Ele fala welcome home. Então já era uma coisa esperada, porque o Peli vivenciou a mesma coisa. E ela aceita tanto isso dentro dela, que ela aceita aquela coisa da vida como um ciclo. E aí dentro desse ciclo, a morte ser uma consequência natural. Ainda que a morte dos pais e a da irmã não tenha sido. E a morte da família do Peli também, que é o personagem que levou todo mundo pra aquela situação ali. E num primeiro momento, eu achei que ele fazia parte daquela comunidade e tinha sido um incêndio que a gente viu no fim do filme. Mas na verdade foi um incêndio que aconteceu fora da comunidade e ele foi acolhido como ela foi também. Só que esse amigo aí é amigo da onça, né? Porque ele foi que arquitetou todo o plano ali pros caras virarem presunto. Vamos lá, eu até entendo o desejo de fazer cinema arte. Tem uma técnica bem empregada, sonoplastia 100% bem estruturada, algumas brincadeiras na tela pra acompanhar essa alucinação toda, ou da própria música em sintonia com os takes. Mas isso só é válido e aceito como obra-prima quando o roteiro se basta por si só. Jordan Peele, por exemplo, em Nós e no próprio Corra, além de técnica, tinha conteúdo e uma trama robusta que se sustentaria com uma direção mediana. Aqui, além de cenas extremamente agoniantes, tem uma história de ok pra ruim num cinema arte absurdo. Aliás, falando em cena agoniante, cena que me revirou o estômago, que me fez sair em catarse do cinema, foi a cena de sexo do Christian com a menina da comunidade no meio daquelas senhoras. Ela é extremamente chocante em vários níveis e no mau sentido. E é quase como um tapa na cara do espectador, dizendo: o diretor quer te assustar, mas ele quer te assustar de outra forma. Ela é realmente perturbadora, já que a mãe tá ali no meio cantando entre o cara e ela, e depois vem uma velha empurrar a bunda do cara pra ele enfiar mais fundo, sabe? Qual a necessidade? Não tinha nenhuma. Aquela cena é cringe em muitos níveis, e se o intuito dele era te fazer pensar nessa cena durante meses, ele acertou em cheio. Enfim, de maneira geral, faltou elementos, faltou uma história que não se perca em simbolismos, faltou estrutura narrativa pra análise do luto e da aceitação da perda, e principalmente faltou senso de urgência e importância, porque além dela, ninguém ali de fato importava. Era como se, como indivíduos, as pessoas não valessem mais do que um pedaço de bife. Tá, talvez esse tenha sido o intuito do diretor, mas se um filme precisa de envolvimento emocional e empatia pra gente se conectar como espectador, nesse contexto, se o Zezinho da esquina morre, quem sou eu pra me importar? Eu saí do cinema bem dividida, mas eu acho que Hereditário cumpriu muito melhor o seu papel do que Midsommar. Ainda que não seja um filme que dê pra jogar fora completamente, longe de mim falar isso aqui, mas pura e simplesmente por conta da técnica, direção de fotografia, direção impecável,
impecável. E a atuação da Florence também. De resto, a exceção de uma gracinha aqui e ali pra te fazer rir, pra quebrar um pouco o clima, e 2 cenas ou 3 pra te chocar, o resto não se sustenta por si só. Gostou do vídeo? Gostou do filme? Teve a mesma percepção que eu? Não teve? Discorda de algum ponto? Comenta tudo aí nos comentários, porque eu tô louca pra conversar sobre esse filme com spoilers e sobre o que eu vi e o que vocês viram, qual foi a percepção de vocês, entendeu? Pra gente trocar uma ideia. Até a próxima e tchau!